O Dex Talks de hoje, nós vamos estar falando sobre Lakehouse Federation, dentro do Databricks. O que é essa solução? Como é que a gente consegue melhorar os nossos projetos, né? E os nossos clientes também aproveitarem mais desse recurso no seu dia a dia. Como é que funciona essa tecnologia dentro do Databricks, tá? Então, o que é o Lakehouse Federation? Então, o Lakehouse Federation é uma plataforma de federação de consultas para o Databricks. Então, uma das coisas legais aí, né, do Databricks, sinceramente, nos últimos tempos, além de todo o aspecto de inteligência artificial que eles estão evoluindo, mas uma das coisas bem interessantes é o Lakehouse Federation, onde o que acontece? Normalmente, tem muito esse lance da cópia dos dados, né? Então, você, por exemplo, quer fazer um relatório numa abordagem, vamos dizer assim, de data warehouse, enfim, né, de BI. Quando você quer montar alguma análise de dados, você precisa de quê? Normalmente, copiar esse dado. Então, você tem que pegar o dado que está na origem e levá-lo para algum lugar. Se você estiver no Power BI, você vai fazer isso, porque você vai abrir o Power BI, pegar um dado que está, por exemplo, no Oracle, não é em um SQL na nuvem, e você vai importar para dentro do Power BI. Então, esse movimento de cópia de dados, ele sempre acontece, né? Porém, uma das discussões, assim, que eu acredito, né, que os engenheiros, esses caras lá que realmente estão criando soluções, eles fazem essa abordagem de zero ETL, você não fazer ETL, você não extrair o dado, transformar e carregar para algum outro lugar, né? E uma das evoluções foi a abordagem de extrair, né, o dado, carregá-lo e depois transformar, para um pouco evitar toda essa ponte que acontece, né? Você ser mais rápido. Então, uma das abordagens também recentes que existem é o zero ETL, você não fazer ETL. Então, assim, eu estou no Databricks, eu preciso, por exemplo, fazer uma análise mais complexa, ok, você vai copiar o dado, vai transformar, vai levar para ali, para dentro da plataforma, mas, poxa, o dado mesmo, assim, quantas pessoas estão na fila do hospital agora, entendeu? Essa query, esse dashboard, essa análise, aí você precisa muitas vezes fazer streaming, fazer várias coisas para ter essa visibilidade em tempo real. Por que não fazer ter essa visibilidade em tempo real dos dados, indo direto ao dado? Desde que, assim, claro, o outro lado, né, a origem, ela suporte essa carga de leitura de informações. Então, o Lakehouse Federation, fiz uma introdução bem longa, mas nada mais é do que você, como a própria imagem que introduz, né, você se conectar a certas tecnologias e, através do Databricks, consultar essas tecnologias sem ter que ir lá nelas, né? Então, por exemplo, você está aqui no seu computador, vai conectar no Databricks, você vai dar um select em um objeto. Na prática, esse objeto é uma tabela no MySQL. Então, o Databricks vai ir lá no MySQL, vai fazer a query e vai te retornar. Outro cenário, eu estou aqui no meu computador, vou abrir a tela do Databricks, vou fazer um select em um objeto, mas na prática, esse select é um select lá no BigQuery da Google, tá? Então, o Lakehouse Federation é essa federação de consultas que você pode fazer, tá? É imprescindível pro Lakehouse Federation você ter o catálogo ativado, funcionando, enfim. Então, não existe Databricks, né, e evoluções que você queira ter em questão de governança sem o catálogo do Unity habilitado. E para fazer
usar Federation, tem que ter catálogo habilitado. Então, só para finalizar, o Lakehouse Federation hoje ele suporta conexões, né, com MySQL, Postgre, Redshift, Snowflake, SQL Server, Synapse do Azure. O Synapse do Azure seria o que é o SQL Data Warehouse, tá? BigQuery e Databricks. Temos uma dúvida aqui, pode falar? Manda aí. Oi, Vitor, beleza? Beleza. Só uma dúvida, no SQL tem um Polybase também que lê de um Oracle também? Seria mais ou menos isso? Também vai mais além? Aí sim, sim. É uma external table, beleza? Entendi. Não, beleza, então, valeu. É uma external table, isso aí. Só para traduzir, né? Esse conceito não é novo exatamente, né? No SQL Server tradicionalzão lá, você tinha o Polybase, que depois virou, né, lá dentro do SQL Warehouse também era o Polybase lá dentro, mas já mais implícito assim. Mas o Polybase é essa abordagem dentro do SQL Server, que é você fazer uma consulta a um objeto, mas na prática esse objeto é um Oracle, né? Ele vai lá no lugar e faz essa consulta. Então, sim, se tem como comparar isso com alguma coisa, seria o Polybase do Azure, enfim, do SQL Server, do Azure Synapse, essas coisas. Bem, mas vamos lá ao Databricks aqui. Então, um cenário tradicional, isso aqui é a arquitetura completa do Databricks dentro do Azure. Então, quando a gente fala de Databricks, a gente pode usar esse monte de coisa, mas também o Databricks, de certa forma, precisa de outras ferramentas como o Fabric, como o Data Factory, né? Para puxar o dado e levar para o Databricks, botar numa storage, para que esse dado seja processado com um autoloader ou simplesmente um batch ETL, tá? Então, em cenários tradicionais de ETL, aí o desenho ele fica um pouquinho mais enxuto, mas vamos lá, para vocês entenderem a lógica aqui, né? Então, em cenários de ETL ou ELT, antes, né? Antes do Federation. Tradicionalmente, o que nós fazíamos? Por exemplo, tem que ler uma tabela do SQL Server, do MySQL. Beleza? Então, você ia lá, normalmente, né? É um cenário de ETL ou ELT. Isso aqui está no site da Microsoft e é a arquitetura recomendada. A arquitetura recomendada era que você tivesse um Fabric, um Data Factory, que pegasse o dado da origem, né? E guardasse lá, levasse para dentro de da sua storage, né? Então, ele pegaria o dado, levaria para a storage em formato alguma coisa, aí, então, o Databricks com o Spark e tal processaria esse dado nas camadas subsequentes, né? Bronze, Silver, Gold, enfim, conforme fosse a sua abordagem. Então, observe, o dado chega no Databricks através de uma ferramenta de batch ou streaming. Essa que é a ideia, né? Então você tem que ter alguma coisa agendado, indo lá buscar o dado e trazer para o Databricks. Você tem que ter isso, essa orquestração, vamos dizer assim, né? De algo buscar o dado e trazer para o Databricks. Ok? Bem, com o Federation, isso muda agressivamente. A gente está falando de não usar nada, né? Então, assim, há com certeza, né, uma disputa de mercado e também há uma intenção da Databricks que empresas sejam, mesmo que estejam no Azure, na AWS ou Google, elas sejam full Databricks, que elas usem o menos possível de outras soluções, apesar de que na minha concepção sempre, em algum momento ou outro, você ainda vai usar alguma coisa externa, seja um Fabric para orquestrar, enfim, enfim, não é a discussão aqui agora, mas
uma das abordagens da Databricks é, com certeza, ter um full Databricks. Então, você só usar Databricks para tudo, né? Uma das abordagens que se tem, por exemplo, eu quero conectar um dado que é um dado on-premise, que está dentro da minha empresa, ou, enfim, numa rede. Uma das coisas que você pode fazer, quando não existia ainda da Lakehouse Federation, era você injetar seu Databricks numa rede privada que se falasse com todas as fontes de dados que você precisa se conectar. Esse era um caminho. Mas o segundo caminho, e aí é o nosso tema aqui, é o Lakehouse Federation. O Lakehouse Federation, para aquelas conexões que nós falamos anteriormente, que ele suporta, a gente está falando que você vai poder, né, criar a federação das conexões, onde você vai obter dados, e esse dado vai ser consultado diretamente pelo SQL Warehouse, né? Esse desenho aqui nem está tão assim, porque na verdade esse dado vem para cá, né? No Data Warehouse, você vai ter lá no SQL Warehouse, você vai ter a possibilidade de se conectar e fazer consultas SQL diretamente neste local, tá bom? Isso está lá, isso é uma das abordagens, né, que está dentro lá das melhores práticas do Databricks, né, e que a Microsoft recomenda, de otimização de custo. Quando a gente fala de reduzir gastos no Databricks, consideravelmente usar mais do SQL Warehouse, né? E usar menos do contexto de clusters de Spark, Job Compute, essas coisas assim. Quanto mais SQL Warehouse você usar, ou seja, né, para a galera aí do Python, para a tristeza dos amiguinhos do Python, quanto mais SQL você fizer, melhor é para o Databricks, né? Mais barato vai ser, né? Então, quer brincar de Python, a brincadeira vai ser cara, tá bom? Então, assim, aqui também, lembrando, SQL, Lakehouse Federation é 100% SQL. Estamos falando de fazer consulta SQL em dados, tá? Então, observe esse cenário aqui, né? Que com o Federation, nós não utilizaríamos mais clusters de Spark, essas coisas, para puxar dados, melhor dizendo, né? Quando no cenário ETL o dado vinha via Data Factory, você acabava tendo um notebook lá para processar aquele dado, então não tinha opção a não ser você fazer isso através de cluster all purpose, ou você fazer, por exemplo, um job compute, enfim. Aí tem as conversas que a gente tem aqui, né? Só para rodar o job, esperar o job compute ligar, uma vez que ainda não tem serverless em todas as regiões. Você demora uns 6 minutinhos ali para rodar, é aquela coisa toda, né? Então, isso vai. O SQL Federation é bem interessante para esse aspecto aí, então, que nós temos de otimização, inclusive, de custos, fazer ETLs mais rápidos, fazer, melhor dizendo, análises mais rápidas e também fazer ETLs mais rápido. Uma vez que eu poderei fazer ETL, copiar o dado de uma origem para o Databricks, mas eu vou fazer isso de maneira um pouco mais rápida e mais barata, tá? Então, vamos aqui à demonstração. Eu vou abrir aqui um ambiente para vocês, para nós brincarmos um pouquinho. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Então, lá, estamos aqui no Databricks, né? Esse Databricks aqui está zerado, zeradinho. A única coisa que eu trouxe aqui já foi o catálogo, ele já está com o catálogo ativo. Então, mas assim, não tem nenhum workspace, inclusive nem um SQL Warehouse ainda temos criado. Então, eu vou criar um SQL Warehouse aqui, qualquer. Outra coisa que eu tenho aqui, outra coisa que eu tenho aqui é
um banco SQL Server no Azure, né? Está em uma instância aí, esse banco DB Contoso, que tem algumas tabelas aqui, né? Então, sei lá, vamos dar um select aí, asterisco from DBO Sales. Então, ele é um banquinho SQL com tabelas, com registros ali dentro. Beleza? Show de bola. Então, vamos... Por que você usaria SQL Federation, por exemplo, né? Porque, primeira coisa, eu tenho um monte de gente na minha empresa querendo fazer análise em cima dos dados do Contoso aqui, desse banco. Então, assim, eu vou dar acesso a esses caras para ter acesso ao SQL exatamente. Assim, toma aqui o SQL, faça suas consultas nesse banco SQL, criar usuário, essa coisa. Poxa, se minha plataforma de análise é o Databricks, tudo tem que acontecer no Databricks. Então, um dos primeiros motivos que você teria para usar o Federation é porque você quer que tudo aconteça no Databricks. Segundo, né, o segundo caso de uso, eu preciso fazer uma camada silver dos dados que estão aqui no Contoso. Então, queira ou não, você vai ter que ingerir, fazer a ingestão desses dados, né, do Contoso, do banco SQL para o Databricks numa camada bronze, e na sequência você então vai pegar esses dados da camada bronze e vai levar para a camada silver, ok? Então, nós vamos fazer isso aqui na prática. Vamos brincar aqui até onde der, mas usando só Federation, beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é acessar o meu catálogo. E aqui em catálogo, em dados externos, ligações, eu vou criar o meu conector, né, para onde eu quero. Então, eu vou criar uma ligação aqui, por exemplo, eu vou chamar de Azure SQL Contoso. Que tipo de ligação eu vou fazer? Eu vou conectar aqui com um banco SQL Server. Então, vamos lá, hein? Eu tenho que lembrar os parâmetros, os parâmetros aqui. Então, deixa eu pegar aqui a conexão. Ó, então, o meu servidor é esse daqui, né? Dex alguma coisa. Essa é a porta. É óbvio, né, que eu tenho toda uma questão de rede que eu já tenho aqui liberado, né, para se comunicar com esse servidor. Ou seja, o Databricks vai conseguir alcançar esse servidor. Não adiantaria eu tentar passar aqui um servidor on-premise que o Databricks não está se comunicando com esse local, né? Teria que ter uma rede privada, ele deveria estar dentro da mesma rede, aquela coisa toda. Aí eu vou botar um usuário e uma senha aqui para se conectar nesse nosso amigo. E vamos aqui, conexão federada com o Azure SQL DB Compose. Vamos ver se essa conexão funciona. Aí por isso que ele precisa de um SQL Warehouse, que foi aquele que eu criei, vamos testar. Conexão bem sucedida, vamos criar. Pronto, está criado a conexão com o Azure Contoso. Beleza, e agora? Como é que eu brinco com os dados? Como é que eu vou brincar com as tabelinhas, né? Que estão aqui no nesse banco, seja MySQL, Azure, enfim. Vamos lá. Nós vamos então precisar criar um catálogo, né? Então vamos botar aqui ST, dados externos, né? Azure SQL, aí sei lá, Contoso. Vou botar aqui. Vamos dizer que seria o meu RP, que é o RP da Contoso, ok? Aí ele precisa, então ele vai se conectar neste local, tá? E aí nós vamos aqui passar o nome do banco, que é DB Contoso, né?
Então, assim, ele vai... Vamos testar aqui a conexão novamente. Olha, ele se conectou e nós vamos, então, criar essa conexão agora. Então, veja só o que nós temos aqui, hein? Ele criou um catálogo EXT ERP Contoso e ele se conectou lá no nome, né, lá naquele banco que é o DB Contoso. E o que ele já está listando aqui é porque quem não está acostumado com o banco SQL, os esquemas, isso aqui são os esquemas, né? DB Reader, Data. Então você vai ter aqui o DBO, vamos dar um refresh aqui, olha lá. E aí nós já temos as tabelas que estão nesse esquema DBO, ok? Então nós vamos brincar aqui agora um pouquinho, vamos fazer uma, sei lá, vamos fazer uma query aqui do SQL. Então a gente já pode se conectar no nosso amigo, XTRP, aí, ó, olha que legal, select asterisco from. Posso trazer essa mesma query daqui agora, hein? Olha que interessante. Então, assim, 0 ETL total, né? 0 ETL total. Eu não preciso mais fazer ETL para puxar dados de um origem. Nem preciso nem me conectar. Já está aqui, já estou. Então, assim, eu posso, cara, fazer uma análise aqui. Deixa eu ver quanto é que eu vendi. Se eu quero fazer uma análise pontual, date key aqui, ó. Ano. Sei lá, SAM, vamos dar um SAM aqui no Sales Amount. E a gente pode brincar agora de dar Group by All, né? Porque... Olha que legal. O que ele está indo? Ele está indo lá no meu SQL Federation, né? Melhor, o Databricks, através do SQL Federation, está indo lá no Azure e fazendo a consulta nesse banco SQL. Poderia ser um BigQuery aqui, hein? Então, assim, estou abstraindo totalmente a tecnologia que está por baixo aqui dessa questão, né? É o conceito de virtualização de dados. Então, virtualizou, você não mais pensa em nada, tá? Beleza. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos criar, então, agora aqui, um novo catálogo, vamos chamar aqui Dev Bronze, por exemplo. Pronto. E vamos voltar ao nosso editor SQL. Então, aqui, ó, uma das coisas que dá para fazer coisa pra caramba aqui, né? Aí, meu amigo, já é o verdadeiro. Dá para fazer inner join. Quero fazer inner join. Quero trazer aqui DBO ponto, sei lá, product. Aí, on p ponto, sei lá, product key. Isso. Aí, igual s ponto product key. Então, você quer trazer o nome de produto, p ponto, sei lá, vamos trazer aqui pela brand name aqui, ó. Então, ele está indo lá no nosso amigo e extraindo esse dado e trazendo para cá, né? Então, você vai ter, obviamente, o tempo de latência aí, porque tem que ir lá, fazer a consulta lá, retornar, né? E te trazer. Aqui não tem um cache, uma coisa mágica se seu banco é lento, a query vai ser lenta, né? Não tem uma mágica que a Databricks não faz isso. O que ela está fazendo é abstraindo a tecnologia, o quão difícil seria você saber conectar no BigQuery e fazer consultas lá. É isso que está acontecendo aqui.
Bem, vamos abrir para as dúvidas. O Lucas tem dúvida. Só indo um pouquinho mais além, né, das usabilidades, né, porque isso aí é muito massa, né, mas em questão de ficar consultando, por exemplo, um banco do cliente, isso aí é um cuidado que a gente tem que ter para também não sentar o banco do cliente, né? Então, Exatamente. eu vejo muito isso, assim, minha opinião, né? Isso muito utilizado, principalmente para fazer, por exemplo, migração. Tipo, o cara tá numa Google da vida, numa AWS da vida, ele quer vir para o Databricks, né? Isso aí já facilita muito também. Por exemplo, o Snowflake, ele já é uma camada analítica. Cara, perfeito. Eu vou estar no Databricks consultando a camada analítica, só que minha camada analítica é o Snowflake. Eu tenho dados no Snowflake aí, entendeu? Eu não preciso Uhum. copiar esse dado. Eu vou, dentro do Databricks, explorar os dados que estão no Snowflake. Então, é a ideia de zero cópia de dados. Se você não tivesse Federation, você teria que copiar o dado do Snowflake para dentro do Databricks. Então, assim, essa abordagem, eu não vou fazer uma conexão na origem do dado porque não é bom. Não é bom, entre aspas, naquele RP tradicionalzão que você tem, que não tem índice, não tem nada, ele é um lixo, né? Mas, Uhum. assim, se você aqui, por exemplo, se a gente tem um cenário de um cliente que já tem o Snowflake e ele quer usar alguns outros recursos do Databricks, Federation na veia. Eu tenho, eu já tenho uma camada de dados de Data Warehouse no Synapse. Pô, quero usar Databricks agora, entendeu? Então, vamos botar aí. Então, o cara já tem um DW pronto, sei lá, num SQL Pool. Ele não quer contratar a parte Spark do Synapse, porque é caro. E ele quer botar o Databricks. E Ele aí, quer usar, por exemplo, ele quer fazer uma leitura de dados para a parte de Data Science, aí Federation. já tem esse recurso aí que já lê direto lá. Não tem mais Exatamente. nenhuma uma cópia. Entendi. Não, beleza, beleza. Tá mais claro aí a É. utilidade dele. É porque assim, eu também falei que ele só está disponível no. Eu falei que a gente vai usar consideravelmente o warehouse, mas se eu abrir um cluster de Spark, abrir um notebook lá e tentar ler esse dado, ele funciona, tá? Ele está Uhum. funcionando. Então, beleza, beleza. Beleza? Valeu, valeu. Vamos lá. Por exemplo, eu já tenho, cara, tem toda uma análise de marketing lá do Google BigQuery. Cara, eu não vou copiar esse dado novamente. Não, não posso copiar. Eu tenho que conectar o Databricks para ler o dado que está lá. Entendeu? Essa que é a verdade. Então, assim, não vou por essa linha de que não é uma boa prática, que eu não usaria. Cara, tá aqui é para ser usado, né? E você vê que eles focaram muito em tecnologias que são as tecnologias de análise de dados, por exemplo, Redshift, Snowflake, Azure Synapse, BigQuery, tipo assim, tanto é que você nem vê aqui, cadê o Oracle, né? Sabe? Ele não tá aqui, sabe? Porque tem uma estratégia muito forte aqui para que, poxa, eu tenho caras que já estão lá no Federe, já estão no Snowflake, mas estão vendo alguns aspectos para usar o Databricks. Cara, vamos embora, vamos de Databricks, beleza? Por exemplo, eu tô aqui no nosso amigo aqui. Se eu quiser já fazer uma análise, é aquele padrão, né? Eu quero fazer uma análisezinha aqui qualquer, sei lá, criar um gráficozinho de barra aqui, ó. Quanto que vendeu por ano, já conseguiria fazer, né? Onde é que eu boto aqui para ser categórico? Então, quanto que foi vendido ano a ano, enfim. Então, esse indicador, esse dado, ele está em tempo real praticamente, né? Se eu der um F5 aqui, ele vai lá fazer a consulta novamente na base de dados, né? Para quem nunca explorou muito, o Databricks tem uma ferramenta aqui que são os dashboards do Lakeview, né? Então, assim, você consegue criar dashboards aqui. Então, por exemplo, uma empresa que quer ter um painel lá agora, assim, ela vai falar, cara, meu RP aguenta fazer esse select, pode fazer, não tem problema. Então, assim, você vai vir aqui,
Aqui, ó. A query. Vou pegar a query aqui. Vou rodar. Então, pronto. Então, ele está aqui com a query, né? Aqui. Então, assim, olha só que interessante. Vou criar um dashboard na ferramenta, tá? Vou criar um dashboard aqui na ferramenta. Criar um gráfico aqui qualquer. Pronto. Então, aqui tem um gráficozinho mostrando por marca, né? O quanto que vendeu. Então, bem facilmente, a gente pode brincar aqui com esse gráfico, mas assim, onde eu quero chegar? Deixa eu salvar ele, né? Indicadores de vendas tempo real. Cara, esse dashboard não. Inclusive, eu posso agendar, né, para ele ser reprocessado. Tem aqui como você fazer esses agendamentos e tal. Mas assim, esse dashboard, ele está em tempo real, acompanhando indicadores da empresa. Aí, poxa, o DBA lá faz uma view materializada que responde esse dado rapidamente. Qual é a desvantagem de usar esse recurso? Para que eu vou fazer ETL? Aí você fica pensando aí, se você precisa fazer ETL mesmo para esse tipo de coisa simples, que é ter uma tela falando quanto você vendeu hoje. Se você acha que você precisa fazer toda uma cadeia de BI para isso, fica à vontade, mas assim, cara, sinceramente, isso aqui resolve pra caramba, na minha concepção assim mais prática de fazer as coisas acontecerem rápidas, né? Tem entregas rápidas. Beleza. Vamos lá. Ah, Vitor, ah, não, mas eu quero criar a camada bronze desses dados aí. Eu quero fazer um tuning, desses dados. Eu não vou ficar usando o Federation tanto, não. Gostei do Federation, mas assim, poxa, não é para eu ficar consultando lá o tempo todo. Vamos fazer uma camada bronze aqui disso aqui em 2 segundos? Cara, então faz aqui, ó. Ó, eu já criei o catálogo, né? Vou criar um esquema aqui, ó. Create esquema lá no Dev bronze. Vou chamar de contoso. Vou criar um esquema aqui. Pronto, criamos um banco contoso. Aí eu vou só fazer, sabe o quê? Isso aqui, ó. Fazer um negócio aqui. Deixa eu ver. Select. Bem, o que que eu fiz? Ó, eu criei um comando que é create table, a tabela channel, né? Ah, vai criar as tabelas aqui para mim, conforme um select asterisco from, lendo lá do nosso amigo que é o Federation. Então, quer ver? Só para ver se funciona mesmo, pegar só um comandinho aqui, ó. Ó, executar esse cara. Bem, então o que que ele está fazendo aqui? Ele está criando a tabela na minha camada bronze a partir dos dados que estavam lá no Lakehouse Federation. Então, se eu olhar aqui no meu catálogo, ó, Dev, bronze, contoso, channel. Os dados foram copiados para uma camada bronze. Os dados foram no formato
que ele já interpretou o formato nativo e já levou para o Databricks. Então, assim, o que era baixar alguma coisa, ele botou string, o que era inteiro, já botou inteiro, timestamp, já fez tudo. Ele já montou a linhagem dos dados, isso é um ponto legal, né? Olha só que interessante, ele está vindo aqui, ó, o dado lá da origem e ele já montou, olha, esse dado veio lá do SQL Server, tá? Enfim. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar as outras tabelas. O que ele está fazendo? Claro, ele está copiando todos os dados lá da origem. Você poderia botar um limit 1 aqui, copiar só uma linha, enfim, só para você copiar a estrutura, depois você faz as cargas. Mas assim, aqui, como é um banco relativamente pequeno, eu já estou criando todas as tabelas numa camada bronze, que é o as is, desse dado que estava lá no SQL Server. Então, respondendo aí, talvez uma ansiedade, eu não vou usar o Federation porque, meu Deus, eu vou fazer consulta na origem. Cara, então você esquedula a cópia do dado para a camada bronze, onde todas as análises acontecerão na camada bronze, porém você usou do Federation para fazer essa movimentação do dado e fez isso barato, beleza? Então, esse é um ponto muito interessante. Ele está demorando, mas é porque ele está fazendo uma porrada de tabela ali. Ó. Já fez a Custom, Employee, Geography, enfim. Então, se eu quiser brincar aqui, inclusive, né, lá naquele meu painelzinho, que talvez assim, mas poxa, esse painel ele fica lendo dados lá do URP. Poxa, então você revisa agora a query, né? Ó, já até terminou tudo, toda a cópia dos dados. Aí você revisa a query para ler agora, então, do dev underline bronze. É claro que essa consulta aqui agora ela vai ser. Claro. Aqui também seria contoso, né? É claro que essa consulta aqui ela é muito mais rápida. Muito mais rápida. Claro, porque ela está no ecossistema do Databricks, está usando Delta, ela está usando todo o Photon do Databricks. É óbvio que ela é muito mais rápida, né? Mas eu posso criar agora uma view aqui, ó. Create view. Sei lá, tipo, report vendas. Aí você faz aqui, ó. Cria uma viewzinha. Beleza? Então você tem a view, ó. Report vendas. Você pode ir lá no catálogo. Olha que interessante. Como é que essa linhagem de dados ela vai se construindo, né? E as coisas vão ficando bem claras para todo mundo. Olha que legal. Né? Essa é a linhagem dos dados. Né? Então, esses dados, essa view, report vendas, ela vem de duas tabelas da Sales e Product, e então ela lê esses dados da Sales que estavam lá no SQL Server, beleza? Então, assim, eu nem preciso falar, mas talvez seria interessante falar que o quanto seria fácil fazer uma carga incremental desses dados agora, né? O que seria muito fácil? Meu amigo, porque eu posso até vir aqui, ó, quer ver, ó? Monte o comando de merge dos dados da origem. Olha só que doideira, hein? Da origem. Vou brincar aqui, dessa origem aqui, ó. Para essa daqui. Então, aqui, ó, eu tenho comando de merge, né, dos dados lá dessa origem, né? Da origem que era o meu... Melhor, do meu Lake... Meu SQL Federation, federado, né? Ele é minha origem e aqui é o meu destino. Então, esse merge, ele vai ficar indo lá buscando o dado e inserindo
se não existir, e se existir, ele vai atualizar baseado na chave do Sales Key. Eu poderia, inclusive, botar aqui, abrir um parênteses aqui, por exemplo, né? E montar uma query, obviamente, também, né? Select, asterisco, from, desses dados aqui, e pegar vendas que aconteceram a partir de uma determinada data, né? Enfim, então, assim, ou registros que foram modificados, mas o legal é essa combinação de comandos, né? Eu estou conseguindo ler dados de uma origem, que é externa, e já carregar para dentro da camada bronze. Então, eu já faço esse merge aqui, já incremento o dado, sem ter que fazer nada. Então, assim, do jeito que aqui seria uma camada full, uma carga full, né? Mas se já existir, ele só atualiza o dado. Então, se eu trabalhasse um pouco mais, eu poderia montar para ele fazer só registros que foram novas vendas, né? Mas, assim, esse cara aqui, eu posso simplesmente vir aqui agora, né? E criar um job que vai atualizar essa tabela, por exemplo, né? Sei lá, bronze, contoso, job. Então, o que é esse cara? Aqui, ó. Sales. Ao notebook, cara, pode ser um comando script SQL. Qual é a query? Ah, tá. Eu tenho que salvar, né? Desculpa. Então, vou salvar esse cara aqui. Vou salvar no Shell aqui, mas poderia ter um JIT, essa coisa toda, né? Mesh, contoso, sales. Pronto. Então, beleza. Cara, jobs em barato, cliente tendo dados sendo sincronizados no Databricks SQL Federation. Isso aqui é muito bom mesmo, dá para brincar bastante com esse negócio. Bem, então fizemos a demonstração aí com vocês, né, do SQL Federation. Alguma dúvida adicional, pessoal, que vocês querem perguntar? De novo aqui. Tranquilo, pô? Então, Não, não sei se você falou ou se eu pesquei, por exemplo, esse Federation ele só está habilitado para a galera que contrata o SQL Warehouse, ou ele tem que contratar o SQL Warehouse e habilitar isso também? Como é que funciona? não, o Federation, ele faz parte. Vamos lá. Se você tem Databricks Premium, você usa isso aí, entendeu? Aí é que o Federation aqui eu usei ele com o SQL Warehouse o tempo todo processando. Mas assim, se eu tivesse num notebook, num Spark ali dentro do Databricks, claro que tenha o Unity funcionando, também dá para fazer consultas, merge, enfim, usando o Federation, ok? Só precisa do Databricks Premium, no caso, né? Exatamente. Bem, então, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês. E se tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, é só chamar a gente aí, beleza? Valeu, hein?